Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem com vocês? Bora comigo para mais uma aulinha? Hoje a gente tem a aula de língua portuguesa e ciências. Então, bora lá pegar aí a apostila de vocês. Abram em língua portuguesa, páginas 56, 57 e 58. Não se esqueçam de colocar a data de hoje nas páginas trabalhadas, ok? Então, vamos começar. Dando continuidade ao nosso aprendizado do uso da letrinha R e RR nas palavrinhas, né? A gente aprendeu que tem como saber pelo som que faz, né? O som forte na gargantinha e o som fraco onde bate a língua no dentinho, né? A língua treme e bate no dentinho, tá bom? Então, vamos. Atividade 7. Agora, leia essas palavras. Enrolar, Melro, Israel. Pinte as letras que aparecem antes e depois do R nessas palavras. Essas letras são na ordem em que aparecem duas vogais, duas consoantes, uma vogal e uma consoante, ou uma consoante e uma vogal. Apenas uma alternativa correta, tá? Como assim, tia Andréia? Antes da letrinha R aparece uma vogal ou uma consoante. E depois da letrinha R aparece uma vogal ou uma consoante. Aí você vai analisar as três palavrinhas, tá? E pintar as letrinhas para ver qual que aparece antes e depois aí e marcar a alternativa correta, ok? Aí a gente tem uma caixinha de texto que é muito importante. Quando aparece em início de sílaba e depois das letras N, L e S, o R representa um som forte. Então, vocês vão pegar o marca-texto e marcar essa caixinha de texto aí, tá bom? A tia Andréia leu a palavra melro errada, é melro, tá? Não melro, é melro. Aí ela tem um R só, mas é um som forte, tá bom? 8. Copie na coluna correspondente as palavras do quadro abaixo. Então, vamos prestar atenção. Vamos analisar primeiro o quadro, ó. RR entre vogais, a gente já sabe que o RR entre vogais, ele tem um som forte. O R entre uma consoante e uma vogal, que é o R que faz o som da linguinha tremendo e batendo nos dentes, som fraco. E o R no início de palavra, que ele já é forte por estar iniciando a palavra. Então, ele vem sozinho, como se ele fosse um rei, tá bom? Então, a tia Andréia vai ler as palavras, presta atenção. Podem ler daí também em voz alta e sentindo aonde é que vai ser o som da letrinha R, tá bom? Serrote, roupa, enrolar, rua, carruagem, rede, corrida, enraizado, rosa, enriquecer, genro, beterraba. Então, prestem atenção onde que vocês vão colocar as palavrinhas, tá bom? 9. Complete as palavras com R ou RR e depois copie-as. Ó, primeiro vocês vão completar aqui com R ou RR, onde tem esse tracinho, tá? E depois, nesse traço maior, dentro dos retângulos coloridinhos, você vai copiar a palavra completa, tá bom? Então, vamos lá, ó. Barriga, caracol,
Desculpa. Caramujo. Pirata. Máscara. Macarrão. Coruja. Marreco. Então, sentiram a diferença quando o som é na gargantinha e quando o som é na linguinha? Então, tá muito fácil, né, pessoal? Atividade 10. Agora, elabore frases com essas duas palavras. Você vai fazer uma frase nessa linha para mim, com a palavra barriga, e outra frase nessa linha com a palavra coruja. Lembrando de que início de frase, letra maiúscula, e final de frase, ponto final, e a letra o quê? Caprichada, tá bom, pessoal? Lápis na mão, página 58. 1. Complete a cruzadinha. Aí tem os números e você vai acompanhando. Vamos começar no número 1. Ó, número 1. Presta atenção. É rua e não carro, tá? Então, o número 1, rua. O número 2, cachorro. O número 3, garrafa. 4, é carruagem e não carroça, tá bom, pessoal? Carruagem. O 5, gangorra. 6, relógio. 7, rato. 8, rosa e não flor, é rosa. E o último 9, roda e não pneu, tá? Roda. 2. Copie as palavras da cruzadinha no quadro correspondente. Palavras com um R só, você vai pôr na primeira coluna, palavras com RR na segunda coluna. E aqui nós temos um QR Code, que ao aproximar o celular, vai aparecer um jogo muito legal de trava-línguas com as letrinhas R e RR, onde você tem várias fases para ir passando, aí vão aparecendo aqui trava-línguas para vocês irem colocando as palavrinhas, montando as frases, colocando as palavrinhas no lugar certo. Primeiro você vai ouvir o som de uma pessoa falando a trava-língua e em seguida você vai pegando, ó, clicando em cima das palavrinhas e arrastando elas para o lugar correto. Assim você vai passando de fase. Muito legal, tá, pessoal? Vale a pena fazer para treinar aí o som do R e do RR, tá bom? Então, agora, nós vamos pegar o CA, o nosso caderno de atividades, abrir em Ciências, nas páginas 53 a 57, tá? Não se esqueçam de colocar a data de hoje. Vamos dar continuidade aí, até mesmo como uma forma de revisar tudo que aprendemos até aqui em Ciências, né? A unidade 3 de Ciências veio com o tema de vida na Terra. Então, a gente falou de seres vivos, de fatores não vivos, da adaptação dos animais nos ambientes em que eles vivem, de vários ambientes diferentes, das características que esses ambientes têm, as características que cada grupo de seres vivos também tem, que varia de região para região, não é mesmo? Então, dando continuidade aos nossos estudos, vamos fazer mais um pouquinho de atividades para reforçar o nosso aprendizado, ok? Atividade 1. Em nosso planeta, encontramos diversos ambientes formados por seres vivos e fatores não vivos. Observe o ambiente retratado por um artista chamado Henri Roussel. Então, essa imagem, olha só, ela está retratando uma floresta. É uma floresta quente e úmida, porque tem várias espécies de seres vivos nela. É uma espécie quente, é uma floresta quente. E a gente pode observar aí, olha, várias palmeiras, né?
um lago, tem plantinhas, flores, tem umas aves aí, como que chamam mesmo essas árvores rosadas, pessoal? Ah, flamingos. Tem seres humanos? Tem aqui, ó. Esses pequenininhos aqui são seres humanos. Então, quem pintou essa tela foi o Henri Roussel, de Flamingos, que quer dizer os flamingos. Essa tela foi pintada em 1907, em óleo sobre tela color, quer dizer colorida, 114 centímetros por 163 centímetros e 3 milímetros, e faz parte de uma coleção particular de Roussel. Então, o artista plástico que pintou essa tela, ele chama como mesmo? Henri Roussel, tá bom? Dando continuidade, agora a gente vai fazer as atividades que estão relacionadas a essa imagem. Agora responda as questões. Letra A. Que seres vivos podem ser encontrados no ambiente retratado pelo artista? E fatores não vivos? A gente já sabe que seres vivos é tudo que tem vida, né? Ser humano, animais, plantas, todos são seres vivos. E os fatores não vivos? Vamos relembrar? São as rochas, o ar, a luz do calor do sol, o vento, a água, não é mesmo? Estes são os fatores não vivos. Eles não têm vida, mas eles proporcionam vida para os seres vivos, não é mesmo? Então, vamos colocar aqui, de acordo com a imagem, ó, quais os seres vivos que está mostrando aqui nessa imagem, ó. A gente tem aí as plantas aquáticas, que são as plantinhas, ó, que vivem dentro da água. Essas plantinhas aqui, elas estão boiando, tá vendo? Essas flores brancas. Ó, elas nasceram aqui perto das pedras, tá vendo? Das rochas que tem aqui dentro da água e elas cresceram. Então, plantas aquáticas, o que mais? Ó, temos as aves, que são os flamingos, as palmeiras e os seres humanos, não é mesmo, pessoal? E os fatores não vivos? Quais são os fatores não vivos presentes nessa imagem? Ó, aqui próximo a gente tem o quê? Um banco de areia. Então é areia, a luz e o calor do sol, que tá vendo? O céu tá azul, parece que é um entardecer, né, onde o sol apareceu. Então, a luz e o calor do sol, a água e o que mais? Pode ser que tenha um ventinho também, né, pessoal? Mas não está demonstrando que as folhas estão assim, meio que balançando, não. Mas podemos considerar sim, tá bom? Então, a letra A nós já respondemos. Seres vivos e fatores não vivos. Aí vocês colocam aí depois. Letra B. Que ambiente foi retratado na obra de arte? Tia Andréia já falou. Que tipo de floresta é aquela? Ó, pinte o quadro com a resposta correta. Essa imagem que está aqui, ó, é uma região perto dos polos, fria e com gelo? Tem gelo aqui? Parece ser uma região fria? É deserto, seco e quente? Olha só, a gente vê só areia aqui, seco, quente. Ou é uma floresta quente e úmida? Úmida porque ela tem muitas plantas, muitos vegetais, tem a água, que torna o ambiente, o ar úmido, gostoso de ser respirado, tá bom? Não é aquele ar, aquele clima seco, que às vezes deixa o nariz da gente ressecado, chega a dar até machucadinho, né? Não, o clima lá não é assim, o clima é agradável, úmido, tropical. 2. Você estudou que existem diferentes ambientes no planeta Terra. Observe as imagens e depois faça o que se pede. Então, a gente tem a imagem aqui de uma floresta tropical, que é onde tem vários seres vivos, plantas, árvores, umidade, calor, água, rocha, insetos, né?
uma infinidade de seres vivos aí. E temos o ambiente polar, que é onde é gelado, frio, vive aqui o urso polar, os pinguins, as lontras, não é mesmo? Letra A. Circule a imagem que representa o ambiente onde podemos encontrar mais seres vivos, ou seja, mais quantidades de seres vivos. É na floresta tropical ou é no ambiente polar? Aí você vai circular. B. Pinte as características da floresta tropical de verde e as características do ambiente polar de azul. Então, você vai pegar o lápis verde e o lápis azul. Vamos ler tudo primeiro, para depois vocês fazerem, tá bom? Poucas plantas. Qual que é o ambiente dessas imagens aqui que tem poucas plantas, poucos verdes, vegetais? É na floresta tropical ou é no ambiente polar? Se for o ambiente polar, você vai colorir de azul. Se for a floresta tropical, você vai colorir de verde. Mas presta atenção, hein, gente? Tia André acabou de falar, hein? Qual que é o ambiente aí que tem característica frio e tem gelo? Qual que é o ambiente que tem característica com muitas plantas, muitos vegetais? E qual que é o ambiente que tem calor e umidade? Que é uma floresta tropical, quente, úmida. Então, com vocês, tá? Tá muito fácil. Vocês vão tirar de letra isso aí. Atividade 3. Tanto na floresta tropical quanto no ambiente polar, existem seres vivos adaptados às diferentes condições. Nós não aprendemos isso em algumas aulas atrás, que cada ser vivo, ele se adapta ao lugar, ao ambiente em que ele vive? Então, letra A. Observe os animais representados a seguir e complete as frases escrevendo o nome do ambiente em que eles vivem. O macaco, ele vive O macaco vive na floresta tropical, o macaco vive no deserto quente, ou o macaco vive no ambiente polar, no frio, no gelo? O pinguim ele vive no deserto quente, ou ele vive no ambiente polar, ou ele vive na floresta tropical? Se eu pegar o pinguim e colocar ele numa floresta tropical, que é quente, úmida, ele vai sobreviver, pessoal? Não, porque ele foi adaptado no ambiente onde tem o quê? Gelo, onde é frio, não é mesmo? Se eu pegar o macaco que vive, que tem as suas características adaptadas para a floresta tropical e colocar ele lá no Polo Sul, no Polo Norte, ele vai conseguir sobreviver naquele lugar frio, onde só tem gelo e neve? Também não, porque ele não foi adaptado naquele ambiente, não é mesmo? Então, tá fácil. Letra B. Agora, conheça algumas características desses animais, ou seja, do macaco e do pinguim. Em seguida, escreva M para as características do macaco e P para as do pinguim. Então, vamos lá, ó. Consegue pegar os alimentos e levá-los até a boca com as mãos. É o macaco ou o pinguim? Apresenta uma camada de gordura sobre a pele para suportar as baixas temperaturas, ou seja, o frio. É o macaco ou é o pinguim? Suas asas têm formato de nadadeiras e o seu corpo é ágil embaixo d'água. É o macaco ou é o pinguim? Tem os olhos voltados para frente, o que lhe permite enxergar de cima para baixo, ou seja, de cima das árvores. É o macaco ou é o pinguim? Seus membros alongados e sua cauda lhe possibilitam segurar-se nos galhos das árvores e pegar comida. É o macaco ou é o pinguim, pessoal?
E o último, o seu bico fino é perfeito para capturar peixes. É o macaco ou é o pinguim? Muito fácil, hein, pessoal? Página 55. Atividade 4. Você já viu um sapinho do deserto? Esse sapo passa o dia enterrado na areia para se proteger dos raios do sol, que durante o dia no deserto é muito quente. Então ele se esconde na areia para se proteger dos raios do sol. E à noite ele sai para caçar. Quando se sente ameaçado, ele emite um som parecido com o miado de um filhote de gato. Ele faz esse som para assustar o predador, o bicho que quer comê-lo. A quais condições do ambiente o sapinho do deserto está adaptado? Antes de fazer a atividade, vamos ler a caixinha de texto, ó. O sapinho do deserto, ele cabe, ó, na palma da nossa mão. Ele tem mais ou menos 5 centímetros, ó, ele desse tamanhozinho. Então, ele cabe aqui, ó, dentro da palma da nossa mão. Aí, ele na imagem, estão vendo? E a cor dele ajuda ele também a se camuflar na areia. Quando ele está enterrado, ele se confunde com a cor da areia do deserto e também é uma forma dele se esconder dos seus predadores, né? Dos animais que querem comê-lo. Então, vamos lá. A quais condições do ambiente o sapinho do deserto está adaptado? Marque com X as respostas corretas. Pessoal, vamos aprender a interpretar o enunciado da atividade. Ó. Marque com X as respostas corretas. Não está no plural? Então, quer dizer o quê? Que tem mais de uma resposta correta, não é mesmo? A partir do momento que a gente consegue entender o enunciado, a gente consegue realizar as atividades com mais facilidade, tá bom? Essa é uma dica muito importante para a hora que vocês forem fazer as avaliações. Leiam com bastante atenção, leiam 3 vezes, igual a tia Andréia faz na sala de aula, para a gente conseguir entender e marcar a resposta correta, ok? Então, vamos lá. Quais são as condições do ambiente que o sapinho do deserto está adaptado? Ele está adaptado à falta de água? Lá no deserto tem muita água para ele, muitos lagos para ele poder ficar? Ele está adaptado a muitas chuvas? No deserto chove muito ou é muito calor, muito quente? Ele está adaptado a muito calor durante o dia? Ele está adaptado a pouca luz solar? Então, você vai marcar o X nas alternativas corretas, tá bom? É mais de uma. Tia André vai dar uma dica, são 2, tá bom? Então, bora para frente. Página 56. Atividade 5. Complete a cruzadinha sobre a diversidade de ambientes e seres vivos que existem no planeta Terra. Para isso, use as dicas a seguir. A tia Andréia vai pedir que vocês peguem um lápis e a cada resposta você vai colocar na frente aqui, ó, do ponto final, ó, na letra A. Quando a gente terminar de ler, depois do pontinho final, você vai escrever a resposta. De todas elas, tá bom? Para ficar fácil depois você preencher a cruzadinha. Essa atividade aqui, a tia Andréia vai ajudar vocês. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa atividade, porque vai cair na nossa avaliação de ciências uma atividade bem parecida com essa, tá bom? Primeiro, eu quero explicar para vocês o que significa essa palavra aqui, ó. Biodiversidade. Biodiversidade quer dizer todas as espécies de seres vivos que existem na biosfera. Tia Andréia, o que é biosfera? A biosfera nada mais é do que o nosso planeta Terra, tá bom, pessoal? Eu uso algumas palavras diferentes de vez em quando
para vocês ampliarem o vocabulário de vocês, para vocês aprenderem palavrinhas novas, tá bom? Então, biosfera é o mesmo que o planeta Terra. Então, biodiversidade quer dizer que é todo o conjunto de seres vivos existentes no nosso planeta Terra, tá bom? Todas as espécies que existem. Então, agora que nós já entendemos o que é biodiversidade, a gente vai conseguir responder as perguntinhas aqui de boa, ó. Letra A. Animal de pescoço comprido que vive no continente africano, que vive lá na África. Quem é? É a girafa. Então, você vai escrever aqui a palavrinha girafa, tá bom? Letra B. Nesse ambiente, podem viver camelos, serpentes, insetos e algumas pequenas plantas. Que ambiente que é esse? Que é quente, que vive os camelos, serpentes e alguns insetos. Qual que é o lugar? É o deserto. Muito bem, então você vai escrever aí na frente do pontinho. Deserto. Letra C. A Amazônia é um exemplo desse ambiente. O que é a Amazônia? É uma o quê? Floresta. Então, você vai escrever aqui na frente floresta, porque a Amazônia é um tipo de floresta, tá bom? Letra D. Esse ser vivo pode viver em rios e mares. Presta atenção. Esse ser vivo não está no plural, está no singular. Ele pode viver tanto em rios quanto em mares. Quem que é? É o peixe. Então, escreve aí. Peixe. Letra E. Planta adaptada a climas quentes e secos. Qual que é o nome daquela plantinha que vive lá no deserto? Que ela retém água dentro dela? É o cacto. Escrevam direitinho, ó. Aqui nessa atividade é fundamental você saber escrever as palavras corretamente para posteriormente preencher lá na cruzadinha. Porque se tiver faltando uma letrinha, você não vai conseguir preencher a cruzadinha. E a mesma coisa vai ser lá na nossa provinha de ciências, tá bom? E a letra F. Esse ambiente abriga grande quantidade de peixes, camarões e algas marinhas. Que ambiente que é esse? Aqui, tomem bastante cuidado, porque não é mar, é oceano, tá bom? A palavra correta aí é oceano e não mar, tá bom? Senão, na hora de preencher a cruzadinha, você vai ficar com dúvidas lá, vai sobrar quadradinho. Então, agora que nós já descobrimos todas as palavrinhas, a gente vai preencher a cruzadinha. Então, a letra A, tá vendo? Você vai colocar a palavrinha da letra A aqui. Qual que é a palavrinha da letra A? Girafa. Então, você vai vir aqui e colocar uma letrinha em cada quadradinho, ó. Girafa. Presta atenção que já tem o I, tá vendo? Então, aonde já tem o I, você não tem que colocar de novo a letrinha, não. Combinado? E assim com as outras palavrinhas. Ok, pessoal? Então, essa é uma atividade importantíssima, em que vocês deverão estar estudando ela com bastante atenção, porque ela vai ser cobrada na nossa avaliação, uma atividade bem parecida com essa, tá bom? Página 57. 6. Leia o poema O Passarinho. O Passarinho. Reparem que já começa o poema com a chave e os 3 pontinhos. Quando tem a chave e os 3 pontinhos, o que é mesmo? Que antes do que a gente vai ler aí, tem algo escrito, que foi pego um trecho do poema para a gente poder trabalhar ele aqui nessa atividade, tá bom?
Então, vamos lá. Passarinho não precisa dar de mamar. Passarinho não mama, né? Passarinho é só escutar. Não precisa pôr na gaiola. Não precisa pôr na vitrola para cantar. Ele já canta sozinho, não é? Já é uma característica dele. Não precisa bater do lado de fora da casca para ovo se quebrar. À medida que o pintinho cresce, que o ovo vai ficando pequeno, ele começa a mexer, o ovo se quebra e nasce o passarinho, o pintinho, não é mesmo? Passarinho é só escutar, furar o ar. Por que escutar, furar o ar? Porque quando ele passa ventando perto da gente, a gente não escuta o bater das asas dele? É como se ele estivesse furando o ar. Com pontaria infalível, ou seja, ele voa na direção que ele já sabe aonde ele quer chegar. Então, este poema, ele foi escrito por Arnaldo Antunes, chama O Passarinho, e este poema está em Maurício de Souza, ou seja, que é o Manual da Roça do Chico Bento, que é uma revistinha, 4ª edição. Foi editada essa revistinha, foi feita na cidade de São Paulo, pela editora Globo, no ano de 2011, e este poema está na página 124 deste Manual da Roça do Chico Bento. Ok, pessoal? Letra A. Circule no poema uma fase do ciclo de vida do passarinho. A gente não estudou que os seres vivos, eles têm fases. Lembra do gafanhoto, que a gente viu a face do gafanhoto? Então, aqui no poema, falou da fase da vida, de uma das fases do ciclo de vida do passarinho. Qual que é essa fase? Tá muito clara aí. É a fase, a tia André vai dar uma dica, ó. É a fase que quando ele cresce, ele começa a quebrar a casquinha. O que é? Qual que é essa fase? Você vai circular a palavrinha aí para a tia André, tá bom? Letra B. Os seres vivos são classificados em diferentes grupos que reúnem aqueles que têm características comuns. Escreva o nome do animal representado a seguir, que é mais parecido com o passarinho do poema. É a imagem 1, a tartaruga? É a imagem 2, a arara? Ou é a imagem 3, o ratinho? Essa aí nem é arara, né, gente? É um papagaio, né? O papagaio que é mais verde, assim. A arara, ela é maior, mais colorida, né? Então, é o papagaio, tá? Letra C. Liste 2 características desse animal que justificam a sua resposta na questão anterior, ou seja, na letra B. Quais que são as características entre o passarinho e o papagaio? Eles têm asas? Eles têm bico? Eles têm penas? Eles podem voar? Então, são características parecidas entre os dois, não são? Aí depois você colocam elas aí para mim, enumeram elas aí, tá bom? Lembrando de início de frase, letra maiúscula, final de frase, ponto final e letra caprichada, tá bom, pessoal? Então, hoje a nossa aula termina aqui. O gabarito com as correções das atividades, a tia Andréia vai deixar disponível no e-mail da turma e também no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Tenham uma boa tarde, façam as atividades com muita atenção, muito capricho, que já é uma forma de vocês estarem estudando para as nossas provinhas, tá bom? Um beijo para vocês, um abraço de urso, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Pega aí, pessoal!